turma abençoada. O meu nome é Eduardo Maciel e nós estamos aqui para nossa primeira aula de teologia avançada neste novo módulo. Hoje nós vamos conversar juntos sobre o Pentateuco. Nós estaremos na aula de número 1 comigo, ao vivo nessa aula, o pessoal da INAP do Rio de Janeiro. Então tem a Viviane Gonçalves, tem a Viviane Rebelo, tem o Paulo, e daqui a pouco a Denise, daqui a pouco a Priscila, daqui a pouco a Vanessa e o Vinícius. Mais gente aí deve chegar para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar o Gênesis e o Pentateuco. A gente vai fazer uma jornada teológica da criação até a promessa. A cada aula eu vou preferir focar com vocês em um dos livros do Pentateuco. A Márcia também chegou por aí agora. Cada aula eu vou focar com vocês em um livro do Pentateuco. Nessa primeira aula em especial, nós vamos falar do primeiro livro da Bíblia. Nós vamos falar do livro de Gênesis, porque tem muitas lições, muita coisa boa que a gente vai aprender nesta aula de hoje através do Gênesis. Então, fique bem à vontade para perguntar, fique bem à vontade para fixar essa disciplina de hoje. Definindo o Pentateuco, esse termo ele é formado por duas palavras gregas. A primeira, penta, que significa 5. O Brasil, ele é pentacampeão mundial, porque ele ganhou 5 Copas do Mundo. Se ganhar mais uma, vai ser hexa, mas por enquanto somos penta. O Pentateuco, essa palavra penta significa 5, então são 5 livros. E teuco, no grego, significa rolo ou livro. Então a junção do Pentateuco são os 5 primeiros rolos, são os 5 primeiros volumes da Bíblia. O judeu, ele chama o Pentateuco de Torá. Às vezes os alunos fazem um pouquinho de confusão. Eles dizem que compraram uma Bíblia hebraica. E aí quando eles vão me mostrar, não é a Bíblia hebraica, é só a Torá. A Torá, respectivamente falando, é o Pentateuco. Uma Bíblia hebraica ainda tem os escritos, ainda tem os profetas, que na linguagem judaica é o Ketuvim e o Nebilim. Então, ainda tem mais coisa aí para formar o cânon judaico. Vamos ver esse primeiro bloco bíblico que nós chamamos de Pentateuco com alguns fundamentos. O primeiro fundamento é a autoria. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Num período de aproximadamente 1445 a 1400 antes de Cristo. Lembrando que as datas antes de Cristo são datas retroativas, sendo datas retroativas um período aí de mais ou menos 45 anos. O significado nós já falamos, penta 5, teuco rolo, em hebraico é Torá, e o que está contido fundamentalmente no Pentateuco? As instruções, a lei de Moisés, o decálogo, os 10 mandamentos, as promessas,
o êxodo, a saída do Egito. São 5 rolos, são 5 livros bem completos para nós entendermos a vontade de Deus para esse povo que é considerado o povo da promessa, o povo eleito, né? O povo que Deus escolheu para realizar grandes e grandes e grandes propósitos através deles. O Pentateuco, ele corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica e também da nossa Bíblia. Gênesis, a abreviação é GN, tem 50 capítulos. Deuteronômio, a avaliação é EX, tem 40 capítulos. Levíticos tem 27 capítulos e a abreviatura é LV. Números, a abreviatura é NM e tem 36 capítulos. E por último, Deuteronômio, a abreviatura DT, com 34 capítulos. Esse é o grupo de livros do Pentateuco. São esses os livros que nós vamos estudar ao longo das nossas aulas aqui. Então, cada aula será importante. Hoje eu vou focar mais em Gênesis. A partir da aula que vem, eu começo o Êxodo e assim sucessivamente. A divisão do Pentateuco dentro de uma linha do tempo começa lá em Gênesis, no capítulo de número 1, e vai... Epa, mudei aqui. E vai, Priscila chegou, boa noite, Priscila. Márcia chegou, boa noite, Márcia. Dentro de uma linha do tempo, a origem do mundo e das nações. Capítulo 1 de Gênesis até capítulo 11 de Gênesis. Lembrando que tudo não acontece só em uma semana, tá? São muitos e muitos e muitos anos. Depois nós temos um período chamado patriarcal, que é de Gênesis 12 até Gênesis 50, e esse período ainda vamos, nesta aula, estudar. Semana que vem, próxima aula, veremos Moisés e a saída do Egito. É um terceiro momento no Pentateuco, o Êxodo, do capítulo 1 ao capítulo 18 do segundo livro. Um quarto período são as leis, a partir de Êxodo 19 até Números, capítulo 10, versículo 10. Isso já vai ficar para a nossa terceira aula. Depois nós teremos um quinto momento, que são as peregrinações pelo deserto, que demoraram pelo menos 40 anos, de Números 10 a Números 36, e fecharemos o Pentateuco num sexto momento com os discursos finais de Moisés e com a repetição da lei, em Deuteronômio, capítulo 1 até o capítulo 34. Por que Deuteronômio é uma repetição da lei? Porque tem muita gente que nasceu não mais no Egito, nasceu no deserto, não viu o mar se abrindo, não viu o exército de Faraó morrendo afogado, não viu aquilo que o povo de Deus, de maneira geral, viram no deserto. Muita gente morreu no deserto, já era uma nova geração e eles precisavam entender a lei do nosso Deus. Então, Deuteronômio vai trabalhar também essa questão da repetição da lei. Gênesis, então, se eu perguntar na prova daqui a algumas semanas, tem 50 capítulos. Gênesis tem 50 capítulos. E esses 50 capítulos
é uma narração resumida, o resumo do resumo do resumo do resumo de muitas décadas ali da história do povo de Deus. Então, não pense que tudo acontece numa semana, são eras e eras. O primeiro tema que nós vamos estudar nesta aula primeira é Deus como Criador. Deus, ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo que há nesse mundo, nesse cosmos. Hoje há uma discussão muito grande, não sei se a Vanessa, a Márcia, a Viviane Gonçalves estão ouvindo sobre OVNIs, sobre extraterrestres. Tem sempre essa discussão, né, em voga. Ela sai um pouquinho de moda, mas ela sempre volta. Será que existe vida em outros planetas? Gente, a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, há uma lacuna, há um hiato, aonde nós não podemos afirmar nem que sim, nem que não. Tem muito aluno que pergunta a minha opinião. Professor, qual a sua opinião? Eu até acredito que possa haver, porque o poder de Deus é ilimitado. Eu acredito que possam haver germes, vírus, bactérias, insetos em outros planetas. Eu talvez ainda não acredite em vida inteligente como nós, seres humanos que vivemos aqui na Terra. Mas Deus, ele é o criador de todas as coisas. Então Deus, ele criou esse universo que é imenso, que nós não temos a mensuração da quantidade de coisas que Deus criou. Esse fundamento da cosmovisão bíblica, da visão bíblica, começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O quem, não apenas o como. A Bíblia não tenta provar, do Gênesis ao Apocalipse, a existência de Deus. Esse não é o objetivo, esse não é o propósito bíblico, provar que Deus exista. Mas ela declara Deus como causa primária e absoluta, porque tudo que existe acontece. Então, se o cosmos, a cadeia alimentar, o planeta, a lei da gravidade, as órbitas e tudo que existe tem um criador. Tudo que existe tem um fundamento. Esse fundamento, dentro de uma cosmovisão bíblica, ela, na sua causa primária e absoluta, é Deus. O monoteísmo absoluto. Quem é o monoteísta? É aquele que acredita em apenas uma divindade, apenas em um único Deus. Em contraste com muitos mitos do Antigo Oriente, Deus é singular, Deus é único, Deus é soberano. Deus, ele não tem origem na matéria, Deus, ele não é coeterno, não existe nada, absolutamente nada, que é o start de Deus, é o início de Deus. Deus, ele não tem início, Deus, ele não tem fim. Ele é o alfa e o ômega. Deus, ele é eterno, não imortal. Todas as outras criaturas são criaturas imortais. A imortalidade. Agora, Deus, ele é eterno, porque Deus, ele não tem um início. Deus, ele não tem um pai. Deus, ele não tem um criador. Deus, ele sempre existiu.
Eu sei que para nossa mente finita é um pouco complicado querer racionalizar Deus, né? Como é que Deus sempre existiu? Qual é o início de Deus? Quem é a mãe de Deus? Não existe. Deus é tudo. Deus é soberano. Deus é singular. Não existe absolutamente ninguém igual a ele. E aí nós temos uma ação exclusiva de Deus no quesito criação, que é a palavra hebraica bará ou bara, diferente da palavra hebraica assar. Existem duas palavras para criação, o bará e o assar. O bará é uma ação exclusiva de Deus, porque o sujeito exclusivo no Antigo Testamento, esse verbo bara é sempre de Deus. Ele nunca é usado para uma criação humana. Sempre é uma criação de Deus. Qual a definição do bará? Criar, moldar, fazer a partir do nada, sem nenhum tipo de protótipo, sem nenhum tipo de referência, sem nenhum tipo de algo que já existia. Esse moldar, esse fazer do nada, esse criar, é o bará. É o criar de Deus. Não havia sol, Deus criou o sol. Não havia lua, Deus criou a lua. Não haviam peixes, Deus criou os peixes. Não havia o homem, Deus criou o homem. É o bara. É a palavra falada. É a criação ocorrendo pelo fiat divino. O haja de Deus. O haja luz e houve luz. A palavra falada, que no hebraico é raiá. Inclusive, raiá é a primeira palavra que nós temos Deus falando na Bíblia. Bará é o haja de Deus, é o start, é o power, é o play. Quando Deus disse todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. Então Deus ele cria a matéria do nada, porque a terra era sem forma e vazia. Deus organiza o caos no cosmos. Para quê, professor? Para o seu propósito divino. Todas as coisas que Deus ele cria têm um propósito, têm um objetivo. Por que eu não posso viver a minha vida a Deus dará? Por que eu não posso viver a minha vida com tudo que dá na minha telha? Porque Deus me criou para um propósito maior. Nós que somos seres humanos, nós somos a coroa da criação. Ser a coroa da criação significa que Deus ama os animais, ama os répteis, ama os mamíferos, mas Deus ele nos fez de uma maneira diferente dos animais. A coroa da criação é o imago Dei, é a imagem e semelhança de Deus. Deus é trino, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. E o homem? O homem também é trino, Márcia. O homem é corpo, o homem é alma, o homem é o espírito, Vanessa. Viviane Gonçalves, Vivi Rebelo. Por isso o imago Dei, por isso a imagem e a semelhança de Deus como coroa da criação. A linguística, nessa etimologia do homem,
Adam ou Adão simboliza o homem, a humanidade, que é formada do pó da terra, do solo, porque do pó viemos e para o pó voltaremos. Mas não é só o pó, não é só a parte física, material. Também existe uma outra parte no ser humano que é o nefesh. E o nefesh é a alma vivente, é o ruach, é o pneuma. Originalmente em Gênesis 2:7, o fôlego da vida. Deus, ele sopra naquele bonecão de areia, naquele bonecão chamado Adão, de pó. Deus, ele sopra o fôlego da vida e o homem passa a ter uma alma vivente. O que é a alma? A alma é a sede das emoções. Eu estava dando aula para o pessoal do bacharel na terça-feira. Nós estávamos falando de corpo, alma e espírito, e eu disse para a turma do bacharel que Deus, ele nos fez um espírito, que moramos em um corpo e que possuímos uma alma. Somos um espírito, o espírito que vai a Deus, moramos em um corpo, o corpo vai virar comida de bicho e possuímos uma alma, sede das nossas emoções, sede do nosso intelecto. Quais são as implicações dessa teologia criacionista? Primeiro, a humanidade é o ápice consciente da criação. Por isso que eu falei no início da aula, só acredita em vida em outros planetas? Pode até existir, mas não vida inteligente como o ser humano. Diferentemente dos mitos antigos, onde o ser humano era escravo dos deuses, nós fomos criados, turma, para ter comunhão, para ter domínio, como representantes de Deus aqui na Terra. No Novo Testamento nós temos Paulo falando que somos embaixadores de Deus. O que é ser um embaixador de Deus? É ter domínio, é entender o que é governo, é entender o que é autoridade, não autoritarismo. É viver uma vida saudável, viver uma vida santa. É isso que é entender o propósito divino. O ser humano, ele não foi criado para ser dominado. O ser humano, ele foi criado por Deus para dominar. Nós dominamos, nós governamos, nós organizamos. Tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Quando Deus criou essa terra, o Éden, Deus viu que tudo era muito bom. Então a criação original, ela foi marcada pela absoluta ausência do pecado. Deus não cria um ser estragado, corrompido, apodrecido, podrificado, cheio de carrapicho, como diz o carioca. Não, Deus fez o homem perfeito. Foi o pecado que tão de perto nos rodeia que estragou absolutamente tudo. Foi o pecado original que fez com que o homem se descaracterizasse diante de Deus. O nosso segundo tema dessa aula primeira é o equilíbrio em Cristo do homem e da mulher. Só teremos esse equilíbrio sem nenhum tipo de machismo, sem nenhum tipo de feminismo, se nós estivermos em Cristo. Caso contrário, quando alguém não está em Cristo, a vida dele é desequilibrada. Nosso pastor estava pregando isso para nós ontem.
sobre decisões importantes que a gente tem que tomar. Todas as decisões a gente tem que colocar Cristo, porque senão ou a gente vai pender para um lado ou a gente vai pender para outro lado. Esse equilíbrio em Deus faz com que o homem entenda o seu papel, faz com que a mulher entenda a sua missão. O equilíbrio, ele traz uma dignidade mútua. Os dois serão uma só carne. Deixará o homem seu pai e sua mãe, filhinho da mamãe, filhinho do papai, e unir-se à sua mulher, formando com ela, com ele, a mesma essência, a mesma imagem divina. O Ish é o varão, o Ishá é a varoa. Então, nessa lente redentiva de Deus, com a queda, vai haver uma ruptura relacional e vai haver um domínio ditatorial, onde alguns homens machistas acham que a mulher é o seu capacho, a sua empregada doméstica. Uma vez tinha um jovem lá na igreja, garoto novo, devia ter uns 18, 20 anos. E aí ele dizia para nós lá na igreja: ai, pastor, preciso casar, tô desesperado para casar. Falei: por quê, irmão? Ai, porque tem que ter alguém para lavar minha roupa, tem que ter alguém para lavar minha louça, tem que ter alguém para arrumar minha casa. Falei: então você não precisa casar, é só você arrumar diarista. Você precisa de uma diarista, não é de uma esposa. Porque esse desequilíbrio ditatorial, por causa do pecado original, faz os homens acharem que tem que falar tudo e a mulher tem que obedecer calada. Ah, mas esse não é o papel da mulher? Submissão? Submissão significa missão em conjunto. Submissão. É uma missão conjunta. Tem muitas coisas na minha casa que eu não consigo fazer sozinho. Minha mulher me ajuda. Minha esposa me ajuda. Criação de filhos, organização de despensa. Mas existem outras coisas que eu consigo fazer. São relações mútuas de parceria. O equilíbrio que nós recebemos em Cristo Jesus faz com que você entenda que já não existe mais homem machista, nem mulher feminista. Porque todos vós sois um em Cristo. Gálatas 3:28. A hierarquia do pecado dá lugar a uma dignidade mútua, respeito, graça, co-herdeira. Então, quem é melhor, o homem ou a mulher? Não existe isso. Cada um tem o seu papel. Cada um tem a sua missão. Homem e mulher é a mesma coisa. É igual automóvel, é igual carro, né? Quando a gente compra um carro, a gente fica pensando: será que eu compro um Volkswagen? Será que eu compro um Fiat? Será que eu compro um Chevrolet? Gente, é tudo carro. É tudo ser humano. Homem e mulher, a diferença é só o modelo. A diferença é só a carroceria. Mas tanto homens como mulheres são a coroa da criação. O nosso terceiro tema é o pecado. Gênesis também narra o pecado, que veio para estragar absolutamente tudo. E hoje, na graça,
Nós estamos livres do pecado? Não. A gente tem que vigiar e orar todos os dias para a gente não entrar em tentação. A queda, a rebelião deliberada a partir do Éden, traz a natureza do pecado. O pecado, turma, não foi um mero erro acidental, um erro no percurso, um erro na rota. Foi um ato deliberado, foi um ato voluntário do ser humano. Adão precisa ser responsabilizado. A humanidade, ela abusa do seu livre-arbítrio para buscar uma autonomia moral separada de Deus. Qual é o pecado? Desobedecer e comer o fruto proibido? Não. O pecado é a intenção do coração. O dia que vocês comerem, vocês vão ser deuses iguais a ele. O pecado é essa autonomia de não precisar mais depender de Deus. É essa autonomia de não querer mais se submeter a Deus. É esse pensamento de que nós podemos sobreviver sem Deus. Mas se você racionalizar um pouquinho, quando eu tiro um peixe d'água, ele morre. Quando eu tiro uma planta do solo, ela morre. Da mesma maneira que o peixe precisa das águas, da mesma maneira que a planta precisa do solo, o ser humano, imago Dei, precisa de Deus. Sem Deus, separados do Criador, a gente acaba morrendo. O pecado acaba nos matando. Qual foi a promessa da serpente? Sereis como deuses. Ó a ganância. Até hoje, o golpe do bilhete falso da loteria pega os gananciosos, né? Ó, você vai ficar rico, vai ficar milionário. Ganância. Uma usurpação direta à autoridade divina. Nós não vamos mais precisar ouvir o Criador, nós não vamos mais todas as tardes precisar ter reunião com Ele. Agora nós seremos independentes, nós seremos autossuficientes. Esse é o grande problema da humanidade. Autossuficiência. A consequência do pecado foi a ruptura do relacionamento que o homem tinha com Deus. Desarmonizou, substituiu a ordem. Um abismo foi criado entre o ser humano e Deus. Tudo isso está narrado em Gênesis 3. E imediatamente, após a queda de Adão, esse abismo, essa separação entre o homem e seu semelhante. Porque no capítulo 4, o Caim já mata logo o Abel. Primeiro homicídio da face da terra foram dois irmãos. Dois irmãos. Primeiro homicídio da face da terra foram dois irmãos. Muitas vezes, nós esperamos dos nossos irmãos uma outra postura. E quando eu falo de irmão aqui, pode ser irmão de sangue, pode ser irmão da fé. Mas a gente espera chamar alguém de irmão, alguém que é íntimo, alguém que é próximo, alguém que eu posso contar com ele até debaixo d'água. Mas às vezes nós nos decepcionamos. Como Caim, como José do Egito, decepcionou com seus próprios irmãos, como Davi e como tantos outros.
irmãos que não fizeram de fato o que era para ter feito, o seu papel de irmão, por causa desse pecado. O nosso quarto tema, nesta aula primeira, é a vida. E essa vida não é biológica, não é bios. Essa vida é a própria vida de Deus em nós. Essa vida não é a vida bios, da biologia. Essa vida é uma vida em abundância. É uma vida abençoada. É uma vida plena. É Zoe. Z-O-E. Zoe. A própria vida de Deus em nós. Nós temos um termo na teologia que é o proto-evangelho. O proto-evangelho é a promessa dessa vida, Zoe, a vida de Deus em nós. Gênesis 3,15 é o primeiro versículo messiânico. Eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, mas tu ferirás o calcanhar. Quem é que vai ferir a cabeça da serpente? O Filho de Deus, Jesus, que anos depois vai se encarnar. O Verbo se tornou carne, habitou entre nós, morreu por nós na cruz. O Salvador veio para desfazer a lambança que Adão tinha feito. Essa é a primeira profecia messiânica de toda a Bíblia. Gênesis 3,15. Em toda a Bíblia tem profecia. A demonstração da graça contínua de Deus antes mesmo de pronunciar a sentença sobre o casal. Você vê que Deus ele é tão amoroso, mas tão amoroso, que antes mesmo da condenação, Deus ainda dá oportunidade para eles. Eles não são mortos imediatamente. Eles são expulsos do jardim por causa da árvore da vida. Mas eles não são exterminados naquele momento. Se Deus não fosse misericordioso, eles teriam sido. A promessa absoluta de que a semente da mulher esmagaria definitivamente a origem do mal. Semente da mulher nada mais é do que Jesus, que entrou por esse mundo pela porta, já que ele não é ladrão nem salteador, e a entrada neste mundo é nascer de mulher. Ele nasceu de Maria para esmagar a cabeça da serpente, para que nós tivéssemos libertação. Então, através da cruz, nós tivemos uma vitória, turma, definitiva. Em Gálatas 4:4, vai falar da encarnação de Jesus. Ele veio a esse mundo como homem. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Em Romanos 5,19, nós temos a justificação. Como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência também de um único homem, Jesus, muitos foram feitos justos. Então Jesus, ele é a justiça de Deus. Se o pecado entra por um homem, a salvação também vem por um homem. E o triunfo na cruz, né? Colossenses 2,15, a cabeça da serpente ela é esmagada. Cristo, ele começa a triunfar sobre a morte. E hoje nós, que somos filhos de Deus, que somos cristãos, nós também triunfamos sobre a morte. Por isso que cristão ele nem precisa ter medo da morte. Ai, professor, é um assunto que eu não gosto.
o dia que eu vou morrer. Não precisamos ter esse medo, essa aflição, porque será num abrir e fechar de olhos. Você vai fechar os olhos aqui na terra e vai abrir os olhos em milésimos de segundo lá na Nova Jerusalém. O nosso quinto tema da aula, para não ficar uma aula muito extensa, é Deus julgando o pecado humano. Deus não é um juiz iníquo. Deus não é um juiz que absolve culpados e que condena inocentes. Na justiça do homem, às vezes acontece. A Vanessa sabe que acontece. Por falta de provas. Vanessa sabe. Por falta de provas, um inocente pode ser sentenciado porque alguém produziu provas, ou por falta de provas, um condenado, alguém que não era íntegro, pode ser absolvido e sair pela porta da frente. Olha o que a juíza fez aí com a mãe do menino Henri Borel, a Monique Medeiros. Ela saiu pela porta da frente. Só que Deus é diferente. Deus, ele julga o pecado humano. Tudo que o homem semeia, ele também vai colher. Há um pagamento. E aí a gente pode fazer nesse quadro aqui, do Gênesis 3, onde Adão pecou, até o Gênesis 11, que foi a Torre de Babel, uma anatomia do julgamento divino, para a gente ver se vai passar alguém impune ou não. Lá no Éden, teve uma rebelião de Adão e Eva contra a autonomia divina. Qual foi o julgamento? Eles foram expulsos do Éden para uma terra maldita e agora passaram a morrer fisicamente e a posteriori em pecado espiritualmente. E qual foi a marca da graça de Deus? A túnica de pele. Foi o primeiro sacrifício humano, porque Adão, todo envergonhado, disse para Deus: ai, eu estou nu, por isso que eu me escondi. Ué, mas ele sempre não esteve nu? O que mudou? O que mudou é que agora não estavam mais na inocência. Agora estavam na consciência. Lá no Éden não tinha sacrifício de animais. O primeiro animal morto para cobrir a vergonha de Adão foi justamente após o pecado. Temos o Caim matando seu irmão Abel. Homicídio fratricida, irmão com irmão. Um fugitivo errante e um solo estéril. Foi o seu julgamento, foi a sua consequência. Julgamento é consequência. Julgamento é destino. Mas houve uma marca de proteção de Yahvé. Mesmo ele sofrendo na vida, esse excomungado, para não falar outra coisa, ainda foi protegido por Deus. Deus ainda tinha uma graça sobre a vida do Caim. Depois nós temos o dilúvio, em Gênesis 6. O pecado foi a corrupção total e a maldade contínua na terra. O julgamento foi uma destruição global. As águas do dilúvio desceram sobre a terra durante 40 dias, de maneira ininterrupta. Imagina, gente, tem lugar aí no Rio, Nova Iguaçu, por exemplo, se chove 1 hora, já alaga tudo. Ninguém anda em Nova Iguaçu. Se chover 1 hora. Imagina 40 dias chovendo direto. Mas a marca da graça lá no dilúvio foi o arco da aliança, o arco-íris. Ah, professor, não fala arco-íris não? Ué, por que não?
se está na Bíblia e alguém pegou o arco-íris para ele, quem roubou o arco-íris, problema é deles. Qualquer outro movimento aí, problema é deles. É o arco da aliança que Deus tem conosco, de que a terra não será mais destruída como no dilúvio. E no Gênesis 11 nós temos a Torre de Babel, né? A motivação ali, o pecado foi o orgulho humano. Nimrod quis construir uma torre que tocasse o céu. A recusa em povoar a terra. Aí Deus viu muito orgulho, muita arrogância, muita prepotência. Deus confunde as línguas. Olha o julgamento. Olha o desfecho. Olha o destino. E agora ninguém mais falava a mesma língua. Dispersão. Mas mesmo assim tem a marca da graça, tá? A força, o cumprimento de um mandato cultural aonde judeus espalhados por toda a terra ainda continuam sendo o bichinho de Jacó, o povo da promessa, o povo protegido por Deus. Então aqui a gente fez um recorte, uma anatomia de que existe o pecado, mas também Deus, ele julga os pecados. Os pecados, eles não ficam impunes. Todo pecado tem uma consequência, mais cedo ou mais tarde. Ainda que você pense assim, o Brasil é um país de impunidade, a justiça é lenta. Uma hora a cobrança chega. O nosso sexto tema é a história patriarcal, que começa por volta dos anos 2000 a.C. e vai até o ano 1500 também antes de Cristo, tá? Datas retroativas no Antigo Testamento. O primeiro patriarca foi o Abraão. O segundo patriarca foi o Isaque, filho de Abraão. O terceiro patriarca foi o Jacó, neto de Abraão. E o último patriarca foi José, aquele que foi vendido para o Egito pelos irmãos. Olha os irmãos aí novamente. Olha os irmãos. Por isso que a Bíblia diz em Miqueias, né? Que a filha se levanta contra a mãe, o filho se levanta contra o pai, a nora contra a sogra. Enfim, os inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. Às vezes a gente nem precisa ir muito longe para que os inimigos se levantem contra nós. Dentro da nossa própria casa, os inimigos se levantam. Nessa história patriarcal, nesse período dos patriarcas, que vai durar aí aproximadamente 500 anos, nós temos um foco estreito no relato bíblico que vai mudar toda a humanidade caída para focar em um único homem, Abraão, pai da fé, formando a partir de Abraão uma nova nação. Em Gênesis 12, verso 1, Deus faz um chamado radical para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quem foi Abrão? Abrão foi filho de Terá, fazedor de ídolos. Morava em Ur dos Caldeus. E Deus olha para esse homem e vê que esse homem é um homem de extrema fé. E Deus chama esse homem para uma grande missão. Agora ele seria pai de uma nação, ele seria pai de um povo, os hebreus. E Deus diz para ele: você tem que romper com algumas coisas. Você tem que sair da tua terra. O que é terra? Cidadania. O que é terra?
é bandeira, é pátria. Você vai ter que sair da tua região, do teu costume, da tua cultura. Você vai ter que sair da tua parentela. O que é parentela? É sangue. Mexe com todo mundo, mas não mexe com meu irmão. Às vezes até na escola, o teu irmão mais novo arruma uma briga e aí ele diz assim: pera, eu vou chamar meu irmão aqui. Meu irmão, ó, vai te arrebentar, meu irmão mais velho. Parentela é sangue. Sai da tua terra, sai da tua pátria, da tua cultura. Sai da tua parentela, do teu sangue. Sai da casa do teu pai. Abraão era filhinho de papai. Se fosse hoje, ele ia ter no quarto Netflix, ele ia ter no quarto televisão de 50 polegadas, ele ia ter no quarto ar-condicionado. Sai do teu conforto para uma terra que eu te mostrarei. Em hebraico é ler-ler-ha. Ler-ler-ha significa vai por ti mesmo. Abraão, quem vai te sustentar agora não é mais o seu papai, não é mais a sua mamãe. Eu vou te sustentar. Vai por ti mesmo. Para a terra que eu te mostrarei. Aonde que é a terra? Apenas siga. Apenas vai. Que eu te mostrarei. A transição, ela marca um período do politeísmo mesopotâmico, onde todos acreditavam em vários deuses, para o monoteísmo relacional, um único Deus. Quem é esse Deus único agora? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e, posteriormente, o Deus de José lá no Egito, porque a história de José, como nós dizemos, né? É Deus purinho. Cara vendido pelos irmãos, chegou na casa do Potifar, foi o mordomo, chegou na prisão, foi o carcereiro, chegou na presença do faraó, foi levantado primeiro-ministro, e Deus estava com ele. É porque ele era uma pessoa diferenciada. Então Abraão, ele sai lá de Ur dos Caldeus e ele chega lá na terra prometida, que é Canaã. Essa jornada foi uma jornada de fé. Não tinha GPS, não tinha Google Maps, não tinha aqueles mapas que a gente tinha da revista Quatro Rodas, do manual Quatro Rodas. Foi uma jornada de fé, foi uma jornada de obediência, turma. Porque Ur dos Caldeus era um centro urbano sofisticado na Baixa Mesopotâmia. Pensa aí numa cidade desenvolvida, numa metrópole, numa capital. Eu vou sair desse lugar de segurança financeira, existencial, para um lugar que eu não sei nem onde é. Eu vou trocar o certo pelo duvidoso. Uma cultura pagã, uma cultura politeísta. O pai dele era fazedor de ídolos. É por isso que Deus falou: sai dessa terra, sai dessa parentela, sai da casa do teu pai. Há momentos que nós precisamos romper. Eu sei que todo rompimento, toda ruptura é dolorosa. Quem aqui não teve que romper com algumas coisas, alguns hábitos, alguns costumes, alguns vícios, algumas amizades,
para viver a vida de fé, para viver a vida cristã. Toda ruptura, ela é, de fato, desconfortável. O destino, a terra prometida, Canaã, abandonando as velhas práticas religiosas por uma aliança incondicional com Yahvé. Uma aliança com Deus é uma aliança que requer de mim, de você, renúncia. Porque a porta continua sendo estreita e poucos são aqueles que querem deixar sua bagagem para receberem a salvação. São poucos os que querem renunciar absolutamente tudo. O nosso 7º tema é a eleição e as promessas divinas. Quando falamos em eleição, lembramos do nosso dever como cidadãos em outubro. Em outubro a gente tem que eleger o presidente, o governador, os deputados, acho que vai ter senador também. A eleição é uma escolha. Quem é que Deus escolheu? Deus escolheu a mim. Deus escolheu a você. Ah, professor, mas o escolhido, ele pode perder a salvação dentro de uma visão calvinista? Se ele é um escolhido de Deus, aconteça o que acontecer, no final da história ele vai ser salvo. Ele vai se arrepender, ele vai entregar a vida para Jesus. Essa eleição que começa lá com Abrão, lá no Gênesis, ela é incondicional. Deus elegeu Abrão. Ela é uma promessa divina. Ela é a desconstrução da aliança em Gênesis 12. Porque quando Deus diz, sai para uma terra que eu te mostrarei, a promessa é que é um lugar físico, Canaã, para estabelecer o seu povo e para restaurar o paraíso perdido por Adão. Quando Deus diz em Gênesis 17, de ti farei uma grande nação, há uma intervenção milagrosa de Deus na esterilidade humana para criar um povo, uma nação. E uma nação não é meia dúzia de gente, não. Uma nação são milhares de pessoas. E a bênção universal, quando Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha família está incluída na bênção de Abraão. O alvo final não é exclusivo para a família dele, Jacó, José, o próprio Isaac. O alvo final é missional. É a salvação de Israel. É toda a humanidade, porque Deus ama a todos. E a vontade de Deus é que ninguém se perca. Então hoje, na graça, quem é o povo eleito? Quem é o povo escolhido? Todos nós. Todos aqueles que reconhecerem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. O nosso 8º tema, fé e justiça. Sem fé é impossível agradar a Deus. E justiça é o que Deus espera de todos nós. Que sejamos um povo justo, correto, honesto, verdadeiro. Deus espera de nós justiça. A resposta humana para fé e justiça está em Gênesis 15:6. E creu Abrão no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. A base da salvação aqui, turma, é a justiça
que agora não é mais conquistada pelas obras ou por meritocracia, mas essa salvação é um ato gratuito de Deus imputado para aquele que crê. A dinâmica desta aliança nova, Deus ele decreta e provê para a humanidade, mas a humanidade precisa responder com arrependimento, com fé, com confiança nas promessas do Senhor. Por isso que João Batista, que era aquela voz do deserto, dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E a conclusão é que nós lançamos o alicerce absoluto a partir de Gênesis, que vai se expandir para toda a Bíblia, de um Deus soberano, de um Deus que resgata essa humanidade caída, esse homem miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, através da graça e através da fé. Então tem pessoas que já chegaram a momentos tão difíceis na vida que ela acha que é game over. Ela acha que tudo está perdido. Não. Não tem nada perdido. Porque Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Deus ele tem o melhor. O nosso futuro vai ser um futuro de paz. Nosso futuro vai ser um futuro abençoadíssimo. Chegamos ao final da nossa aula. Aqui estão as minhas redes sociais. Se você quiser entrar em contato comigo, eu estarei apto ali, disponível para tirar todas as suas dúvidas, seja pelo e-mail, seja pelo direct. Se inscreva lá no meu canal de YouTube. De vez em quando eu posto algumas mensagens, algumas reflexões. E nos vemos na próxima aula de Pentateuco, a aula de número 2. Até lá!